Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante de Deus, colocamos todas as intenções que temos no nosso coração, nesse grupo de estudo, bem como nossas pastorais, nossa vida e tudo aquilo que é a nossa família, pedindo a Deus, como hoje no Evangelho nos diz, a graça do desapego, apresentando também nossos doentes, os prisioneiros, aqueles que pedem nossas orações, pedindo ao Senhor que possa orientar a nossa vida, orientar a nossa história, para que do melhor modo possível possamos verdadeiramente chegar até Deus. Por isso peçamos o Espírito Santo como mestre interior, para que nos guie nesse grupo de estudo e possa nos infundir a palavra de Deus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não se desprende do pai, da mãe, da mulher e dos filhos, e irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual o rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode enviar uma delegação enquanto o outro ainda está longe para negociar as condições de paz, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos já pegar a primeira leitura do domingo, que é o livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 13.
Pois qual ser humano que pode conhecer o projeto de Deus? Ou quem poderia imaginar o que pretende o Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas providências incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrena oprime a mente que pensa em tantas coisas. Mal pode conhecer o que há na terra e a muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. Quem, portanto, rastreará o que há nos céus? Quem, pois, conheceria o teu projeto, se não lhes desse a sabedoria e do alto enviasse o teu Santo Espírito? Só assim se tornam retos os caminhos dos que estão sobre a terra. Os homens aprenderam o que lhe agrada e pela sabedoria foram salvos. Muito bem, o que essa leitura tem a ver com o Evangelho? Na opinião de vocês. Nada? Então vamos lá, depois a gente volta nela então. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não se desapega. Qual a tradução que vocês têm aí para esse desapega? Odeia. Oi? Odeia. Qual que é a sua tradução? Jerusalém. Jerusalém, tá certo. Não me prefere. Isso, a sua, né? Quem mais tem alguma outra coisa diferente? Ave Maria, senão me amar mais do que as outras. Isso. Quem mais tem alguma outra palavra diferente? Preferência, né? Não dá preferência. Vocês estão vendo quantas traduções diferentes tem para isso aí? Tá? Quantas traduções diferentes tem? Praticamente uma Bíblia completamente diferente da outra. Né? Por quê? O que acontece? No original é o que está na Jerusalém. É misei. É odiar mesmo. Tá? Só que pensando, não, mas então entra em contradição. Não é honrar pai e mãe, vai odiar pai e mãe. Porque a língua hebraica, porque aqui era escrito em grego, mas porém a cabeça que está pensando é aramaica, né? Então, não tem o que chama do comparativo, que é o que prefere mais, né? Não tem como comparar. Então, esse ódio aí, ele vem para mostrar esse não amar muito, tá? Não é ódio no sentido de eu odiar, mas é não amar muito, né? E aí agora nós vamos ver aí nas traduções, nos comparativos aí, quer dizer, amar menos, né? Depois nós vamos ver isso. Então, em primeiro lugar, vamos pegar Lucas 9, versículo 57, que é aqueles casos de vocação que vai bater mais ou menos com isso daí. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, desapego a lugar. A outro disse: segue-me. Esse pediu: permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Desapego à família.
Outro ainda ele disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, desapego também aí aos outros parentes. Então, é uma outra linguagem para falar a mesma coisa. Tá? Então, é esse processo de desapego da família, das pessoas. Isso daqui não é para a gente que eu e os meninos que estão caminhando para a vida religiosa. Esse daqui é para todo cristão. É para todo cristão isso aqui. Tá? Voltando-se, grandes multidões acompanhavam Jesus. Então eram multidões. Claro que eram multidões no sentido de Lucas, as pessoas, né? Voltando-se para essas multidões, ele disse: se alguém vem a me seguir e não odiar, no sentido de que não rejeitar o que? Esse impedimento, essas coisas que me levam para trás. Então não pode colocar coisas ou pessoas que atravancam a entrega da pessoa ao reino de Deus. Tá? Ao reino de Deus. Por isso que não dá para interpretar um negócio desse que Jesus está mandando odiar. Tem que interpretar esse odiar, porque senão a coisa fica uma contradição absoluta, né? Sem desprezar as famílias e coisas, né? Mas colocá-las no lugar delas. Né? Vamos pegar Deuteronômio 33, versículo 9. Vamos começar no 8. Para Levi, ele disse, então aqui é a bênção das tribos, então para a bênção de Levi: o teu, tumim e urim são para o homem que te é fiel, aquele que te provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meriba, aquele que de teu pai e de sua mãe disse, não os vi, que não considerou os seus irmãos, e aos próprios filhos desconheceu. Eles guardaram as suas palavras e observaram a tua aliança. Então, nessa bênção, Deus está mandando também a mesma coisa. Eu desconsidero os vínculos familiares aqui. É algo que parte do próprio Deus. Tá? Vamos pegar Êxodo 32, 26. Referindo a esse Deuteronômio, se refere a isso aqui. Postou-se então à porta do acampamento e gritou: quem for do Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas juntaram-se a ele. Ele disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um cinja a espada na cintura, circulai pelo acampamento de porta em porta, cada qual mate até seu irmão, seu próximo e seu vizinho. Os levitas fizeram isso, porque é por isso que tem aquela coisa lá do Deuteronômio. Fizeram o que Moisés mandou, e assim naquele dia tombaram cerca de 3.000 homens. Moisés disse: hoje é o dia da vossa investidura, pois cada um enfrentou o próprio filho ou irmão, que ele vos conceda hoje a bênção.
Claro, além não vamos entrar na radicalidade, porque está matando esse ou aquele, mas o que está acontecendo aqui? Aqui é o bezerro de ouro, tá? Então essa coisa de matar até enfrentou o próprio filho ou irmão, porque o vínculo com Deus prevaleceria sobre o vínculo familiar. Tá? E se a gente for ver na história dos santos, isso daqui é patente, né? Para começar pela padroeira aqui, Santa Bárbara, né? Quer dizer, ela morre por causa do próprio pai. E ela prefere a morte do que ser fiel ao próprio pai, né? Então Santa Bárbara é um exemplo claro disso, né? Santa Bárbara, por exemplo. Aí vem Santa Luzia, e vem outras também que, por causa de vínculo com amores, ela prefere. Desculpa. Pede depois para o Isaac procurar também cada mãe dele. Vai lá, Isaac, acho que é da consulta. Então, esses vínculos familiares, eles prevalecem, né? Não deve prevalecer sobre o vínculo com Deus, tá? Cortar o mal pela raiz. Não é mal pela raiz, o que deve prevalecer é Deus. Eu acho que quando o filho cresce, ele é um adulto. Sim, aqui nem São Francisco também, é uma coisa. Também, não é? É uma pessoa que tem suas decisões. Sim. São Francisco na praça em Assis arranca a roupa, fica pelado para falar o quê? Agora eu posso dizer, Pai Nosso que está no céu, porque Bernardone não é mais meu pai, né? Porque simplesmente o dinheiro falou mais alto, né? Agora repito, não é caso de vida religiosa, é caso realmente de simplesmente ser cristão, tá? Essa maneira de pensar, às vezes, não tem a ver porque o judeu defende a religião deles, falou mal deles, não explica por qualquer coisa. Não, porque aqui Êxodo é o próprio levita, que é dentro do povo judeu fazendo. Tá? É isso daí mesmo. Tá? O que eu estou observando também, Padre, é que Deus não pede a nós o impossível. Não, nunca vai ter tentação acima das forças. Né? Tá? Então, às vezes esse tipo de coisa acontece exatamente por isso. Que vamos ver uma aprovação e a gente tem que vencer, né? Tem que vencer. Sim. E aí renúncia até próprio vínculo, né? É nessa perspectiva aqui que a gente entende esse odiar. Esse odiar também, esse desapego, significa aqui amar menos, né? Então vamos pegar Gênesis 29, 31. Mas mas nós vamos chegar nesse exagero logo aqui. Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, ao passo que Raquel permaneceu estéril. No 33. Engravidou de novo e deu à luz outro filho, dizendo: o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me mais este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Tá? O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que, mais do que o próprio Jacó, quem dá a graça de ser pai e mãe é Deus. Então o vínculo com Deus é que proporcionou esses dois filhos para Lia aqui. Tá? É isso que quer dizer aqui. Vamos pegar Deuteronômio 21. Mas a Lia
não pela outra. É porque ele tinha 4 mulheres. É outros tempos, né? Deuteronômio 21:15. Caso um homem, aqui ó, tenha 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e tanto a amada como a desprezada lhe deem filhos, se o primogênito for filho da desprezada, então no dia em que distribuírem herança os bens entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada em detrimento do filho da desprezada, que é o primogênito. É um caso aqui de justiça, né? Então não pode, porque ama mais, fazer injustiça. Certo? Então, novamente, o vínculo é jogado para baixo em torno daquilo que é justo. E aqui, qual que é a justiça? É aquilo que a gente fala de virtude da religião. O que é justo aqui? O justo é mim. Se alguém vem a mim, quer dizer, o mim é Jesus, que é Deus. Tá? Quer dizer, fora de Deus não tem outro Deus. Né? Vamos pegar Isaías 60:15. 60:15. Em vez de seres abandonada e odiada como eras, sem ninguém que passasse por ti, farei de ti a soberba dos séculos, a alegria que vai de geração em geração. O que acontece? Quem promove, quem levanta, quem faz a pessoa ir à frente é o próprio Deus. Tá? É Ele quem faz, é Ele quem constrói relações, é Ele quem vai colocar a pessoa à frente, né? É Ele. Apesar de, se a gente for ver no caso da economia da ação de Deus, Deus age em tudo, até na vida dos outros, é nosso favor. Sim. Mas até o outro e nós também, porque outra coisa também, até pegando o que você está falando. Se alguém vem a mim e não odiar, quer dizer, não amar menos seu pai, sua mãe, seu irmão. Se eu amo meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão mais do que a Deus, eu não estou prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando a pessoa também. Se eu idolatro um filho, por exemplo, eu não estou prejudicando só a mim que estou com o pecado da idolatria. Eu estou insuflando no filho algo mal que vai prejudicá-lo. Estão entendendo? Então, às vezes a gente pensa, se alguém vem a mim, mas não desapega, mas também a quem a gente apega, a quem a gente coloca no lugar de Deus, quem a gente idolatra, a gente prejudica também a pessoa. É o que esses cantores sofrem, essas cantoras sofrem, né? Porque tem gente que idolatra, né? E se a pessoa não tem uma cabeça boa, ela vai na onda disso e começa a fazer tudo para agradar os idólatras, ela fica louca. Ela fica louca. Lembra da aula passada, a questão do lugar. Sim, sim. E aí o lugar é Deus, a pessoa quer tomar o lugar do próprio Deus. A pessoa que tem dificuldade de ver Deus em todas as coisas. Né? Oi? A pessoa que tem dificuldade de ver Deus em todas as coisas. Vamos lá, vamos pegar Lucas 16,
capítulo 16, versículo 14. Vou pegar o 14 e o 15. Os fariseus, amigos do dinheiro. É esse o ensejo que depois vai vir a parábola de Lázaro, né? Então, eles amigos do dinheiro. Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, ele lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é sublime para os homens é abominável para Deus. Essa coisa, a pessoa pode achar até bonito, né? Idolatrar, né? Ela pode achar até bonito, nossa, olha como ama, e ama coisa nenhuma. Ama coisa nenhuma. E aí isso vai criando uma situação em que para os homens isso pode ser bonito, mas para Deus não é. Deu para entender? Tá? Em Mateus 10, 37, tem o comparativo dessa sentença. Vamos lá pegar. Mateus 10, 37. Olha aí, aqui não é o verbo odiar, tá? Aqui é o verbo como está aqui mesmo na tradução. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, tá? Então, filho patera e mitera, que é mãe. Huper, quer dizer, Huper é acima de mim, não é digno, axios mu. Muaxio, quer dizer, não é digno de mim. Tá? Então aqui na língua original, aqui dá para ver o que Lucas queria dizer lá com odiar. Quem ama o pai ou a mãe mais acima de mim, tá? Alguém tem outra tradução além de ser acima de mim aqui? Mas a linguagem bem mais legal e mais fácil. Mais do que a mim. Alguém tem alguma coisa além de que mais do que a mim? Todo mundo é mais do que a mim, né? Vocês veem quando a linguagem é mais próxima, eles traduzem tudo da mesma maneira, né? Mas quando vem no missa e aí que é odiar, a coisa pega, né? Então, quem ama o pai acima de mim, esse não é digno de mim. Esse não é digno de mim. É esse comparativo que Lucas quis dizer lá. Só que Lucas acrescenta outras coisas lá. Né? Tá? Lucas, voltando lá no Lucas. Então, se alguém não odeia, não coloca o pai os amores no devido lugar, não dá preferência de seu pai, sua mãe, agora Lucas coloca outro, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida não pode ser meu discípulo. Então não dá para aceitar que a pessoa deveria odiar a própria vida, tá? Porque se o próprio Jesus vai falar amar o próximo como a si mesmo, mas como que eu posso amar o próximo como a mim mesmo e ao mesmo tempo eu tenho que odiar? Não, é que aqui esse contexto de odiar é não devo amar mais. O equilíbrio. Tá? É. Naquela passagem, medir, com a mesma medida que medir, será medir. Então, na medida que eu me amo, eu tenho que amar o outro. Mas Sim. Ele não está dizendo que não deve amar. Não, ele está dizendo que não pode amar mais. Tá? Por volta da pele para
Mas o hebraísmo, né? Jesus não exige o ódio, mas o desapego completo e imediato. Sim, sim. Por isso que aqui na tradução litúrgica vai ser, mas não se desapega, simplesmente já traduzido dessa forma. Tá? Padre, uma coisa que chama a atenção, particularmente minha, é que isso aponta diretamente com a bem-aventurança. Vocês não têm outra vida futura. Sim. Sim. E lá nós vamos ter que amar verdadeiramente, né? Vamos lá. Ligado ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao pai e à mãe é o quarto mandamento, né? É. Ao pai e à mãe. É. E no caso do pai e mãe não é amar, é honrar, né? Honrar. É honrar. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, aí sim eu amo pai e mãe. Tá? 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Vamos unir o 27 com o 26? Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Então, amar a pessoa menos que Deus é carregar a cruz também. Sim? Deu para entender? Ou não? Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Da mesma forma que se amar mais, se não odiar pai, mãe, papapá, também não pode ser meu discípulo. Tradução, isso também é um carregar a cruz, né? Renúncia. É. Renúncia. Eu renuncio a um super amor, né? Olha. Temos que reservar o tempo para tudo, porque ele é prioridade nessa vida. Sim. Tudo tem que estar gasto. Sim. Mesmo porque é humano, né? Mas é. Mas é. Tá? Então dá para correlacionar o versículo 27 com o 26. Tá? Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. O que é isso daí? O que isso tem a ver com a história? E antes de qualquer decisão, é preciso analisar se realmente somos capazes de seguir, de dizer que somos capazes. Então, mas que decisão? Porque, olha, esse versículo 28, com efeito, né? Esse com efeito aí, ele está ele está relacionando com aquilo que vem antes. Então, se ele está relacionando com aquilo que vem antes, o que tem a ver essa história da torre e também a história do rei com aquilo que vem antes? Vocês entenderam a minha pergunta ou não? Não, mas esse é o jogo. E é isso que vai entrar a primeira leitura depois. Que nós lemos no começo lá. O padre meio querendo dizer que ele começou a caminhar, mas ele não conseguiu chegar, por exemplo, na meta, que é o céu, por causa que ele estava pegado com as pessoas. Então, mas o que tem isso a ver com construir uma torre? Porque a torre é planejamento. O que tem a ver isso com desapego de pai e mãe, e carregar a cruz? Isso vai ter pelas próprias forças dele. Tipo, ele ignorou Deus, ele nem pediu ajuda. Não. Eu acho que aí não. Eu acho que não. Essa questão de planejamento seria trabalhar o interior, Mas de que forma? a se desapegar das coisas para só se apegar ao bem, seria Deus?
Então, mas como entra essa figura do planejamento nisso? Seria assim, por exemplo, ou o homem faz o seu planejamento, diante do planejamento de Deus, ou ele entra diretamente no planejamento de Deus, para ter uma meta, porque senão... Será? E aí, o que vocês acham? Eu fiz uma análise para ver se você é capaz, se somos capazes de levar mesmo essa cruz e seguir em frente ou não, se somos capazes para isso. De analisar dentro de nós mesmos se temos essa capacidade de desapego e seguir. Não, eu acho que não, porque isso daí, se Deus está mandando, aquilo que a Nica falou, se Deus está mandando a desapego e carregar a cruz, Ele nunca ia mandar algo que não fosse da nossa capacidade. Tá? Então, a meta é desapego e carregar a cruz. Certo? Então, compara isso com esse negócio todo aí do planejamento aí. Também dá para lembrar aquele evangelho, né? Que construir tudo isso, em vez de renunciar a fazer tudo isso, é construir uma torre, uma casa sobre a areia. Pode abalar e cair, né? Sim. O que é planejar, gente, nesse ponto aí? A pessoa vai construir a torre, o que ela deveria fazer? Não, ele sabe construir. Ele sabe. Essa torre aí, nos comentários, seria uma torre de... uma torre de vigia que se colocava dentro dos rebanhos, né? Tá? Não sei se eu marquei. Tem. Vamos pegar Isaías 5:2. Para vocês entenderem o que é essa torre aí. Porque senão a gente fica com a nossa torre na cabeça e a gente pensa que torre aqui é uma construção de 20 metros de 50 metros de coisa, né? E não é, não. Isaías 5:2. Vamos pegar o cântico da vinha. Então, o que é vinha? Vinha, uva, tá? Uva, certo? Vou cantar para o meu amado o cântico do meu amigo sobre a sua vinha. Meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Então, tem lá a colina e as vinhas ali, tá? Ele cercou-a, removeu as pedras e nela plantou cepas escolhidas. Bem no meio levantou uma torre e cavou um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas só uva brava. Então, para que servia essa torre aí? Para vigiar, para tomar conta. Então, quando a gente fala essa torre, gente, não vai pensar em 50 metros de altura, viu? Essa torre aí é 3, 4 metros. 3, 4 metros. E olhe lá ainda. Tá? É uma coisinha um pouco mais alta, ainda em cima de uma colina, para tomar conta da vinha. Então é coisa pequena essa torre. A pastoral está guarita. Oi? Guarita. Vamos falar a verdade. A guarita aí do Álamos, acho que a torre seria aquilo lá. Seria aquilo lá. Tá? Até na altura seria aquilo lá. Eu vou passar lá um saco de cimento, uns
Mas naquele tempo não tinha cimento. Então era a pedra, era a madeira. Então, essa é a torre. E esse homem vai construir a torre, então ele tem que se precaver. Como que ele se precaver? Ele vai fazer as contas de quanto material ele vai usar, vai contar, vai ver como vai fazer. E ele vai construir essa torre. Se ele não fazer isso, ele vai ficar para trás. Tá? E ele vai passar vergonha na frente dos outros. Deu para entender? Tá? Agora, de novo, eu faço a pergunta: o que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com desapego de pai, mãe, etc. e carregar a cruz? O que construir essa torre tem a ver com isso? Nada. Tanto que, aqui no grego é tisgar. O que é isso daí? Pois. Se alguém, quer dizer, pois. O que é pois? Ele está concluindo o que está escrito em cima. Tá? Que no meu caso é com efeito. O que tem no começo de vocês? No meu é com efeito. Todo mundo é com efeito? De fato. De fato. Alguém tem outra palavra, outra partícula diferente? Então é pois, quer dizer, é algo conclusivo do que vem antes. Então ele está contando, Jesus está contando essa parábola para iluminar o que é desapego de pai e mãe, etc. e carregar a cruz. Agora eu faço essa pergunta novamente. O que tem a ver esse planejamento da torre, o planejamento da batalha pelo rei, com carregar a cruz e desapego de pai e mãe? Se fosse padre, na coisa, como vocês iam fazer essa homilia? Aqui no rodapé está dizendo o seguinte, me parece que aponta para isso. Trata-se de assumir com liberdade e fidelidade a condição humana, sem superficialismo, conveniência ou romantismo. Sim. O discípulo de Jesus deve ser realista a fim de evitar ilusões e covardias pelo nome. Sim, aí o que a explicação está fazendo já está concluindo já, mas eu quero que vocês façam a ligação. Então não seria que ele expõe o efeito porque ele está fugindo, né, desse caminho que seria carregar a cruz? Então, eu para chegar no céu, eu tenho que fazer duas coisas segundo o trecho aí. Eu tenho que me desapegar. Eu tenho que odiar ou amar menos essas realidades e amar mais Jesus. Ponto, primeiro. Segundo ponto, eu tenho que carregar a minha cruz. E aí ele fala, como uma pessoa que planeja. E aí? Não é ficar sozinho? Não. Ele pode construir a torre sozinho. Ou como rei tomar a decisão sozinho. Mas ele tem que fazer o quê? Reconhecer os perigos, as fraquezas. Então, ele tem que reconhecer a fraqueza, ele tem que ver se ele tem os materiais, ele tem que ver se ele tem soldado bastante para ir, porque senão ele tem que entrar em contato com o rei, o outro, para fazer. Então ele tem que fazer o quê? Para eu carregar a cruz, para eu amar menos, eu tenho que fazer o quê? Seguir Jesus. Não, gente. Vocês ainda não estão relacionando a parábola com aquilo. O que é a torre e a guerra? Para aquele que constrói a torre para o rei, é fator do quê? Defender o quê? E o patrimônio é o que para mim? Então, mas o que a vinha é para mim? O que os soldados são para mim? O que eles defendem o quê? O que eles, a torre é para quê? Oi?
Então, e essas coisas para mim são o quê? Então, meus bens são para mim o quê? Para que eles servem para mim? Oi? Vida. Para minha vida. Então, eu tenho que planejar essa torre e eu tenho que planejar a guerra para a minha vida. Sim? Relaciona isso com carregar a cruz e os parentes. Então eu tenho que fazer o quê? É isso mesmo. Então, eu tenho que colocar-me na cruz e eu tenho que desapegar-me para seguir Jesus, porque isto é o quê? A minha vida. Porque se eu colocar o carro na frente dos bois, eu vou estar perdendo o bem maior da minha vida, que é a minha própria vida em Deus. Estão me entendendo? O que está em jogo nesse planejamento a pergunta que Deus está fazendo para você qual o lugar que você está colocando para mim na tua vida? Qual é o lugar que eu ocupo no teu planejamento? No caso também, eu tenho que seguir a minha vida, mas eu tenho que olhar para minhas origens. Eu tenho que olhar para a minha origem, que é o próprio Deus. E saber que dele eu vim, para ele eu volto. Então, eu estou trabalhando, eu estou planejando minha vida com isso em vista? Ou eu estou me perdendo em coisinhas e aí eu não vou conseguir construir a torre? E aí eu vou perder essa guerra? Até porque sem Deus eu não tenho vida. Sim. Então, se eu estou colocando minha razão de viver em pai, irmão, mulher, seja lá o quem for, eu estou perdendo minha vida. Então, meu planejamento é errado. A minha torre eu estou construindo de forma errada. Deu para entender? Está acontecendo hoje com o jovem negócio do suicídio. Não tem planejamento de vida. Não tem planejamento. Não tem visão, não tem sonho, não tem mais nada. Ninguém me disse não, né? Me criou de qualquer maneira, eu não me preparei para enfrentar o não. Sim. Quando eu me deparo com uma realidade dessa, não tem mais graça, eu quero morrer. Exato. E é isso que está acontecendo. E eu jogo minha vida fora. Exatamente. Eu vi uma É triste história, isso, mas é uma realidade. eu vi uma pregação de um pregador, aí no final ele falou assim que ele estava na casa dele comemorando o aniversário da filha. Naquele momento ligou uma pessoa pedindo, fulano, tem que ter uma pregação aqui, só tem você e não tem outro. Não, procura outro, aí que eu não posso ir, o aniversário da minha filha. Ele falou, não, eu não posso ir. Ele falando, dialogando com a pessoa do outro lado do telefone, eu não posso ir. Ele falou, não tem jeito. Tem que ser você, não tem outra maneira, porque quem faz essa pregação é só você. Aí ele foi dedicado, trocou de roupa e tudo estava saindo, né? Aí chegou a filha dele e falou, mas pai, mas hoje é meu aniversário e tudo. Por que o senhor não fica? Ele falou, não, filho, eu não posso ficar. Eu vou ter que ir, porque eu vou a serviço de Deus. Aí ele falou, não, mas e meu aniversário? Aí ele falou assim, não, eu vou, porque se eu tenho vocês, porque foi Deus que me deu. Eu vou fazer a serviço de Deus. Façam que vocês continuem o aniversário. Porque eu tenho que estar a serviço de Deus, porque se eu tenho todos vocês hoje, porque foi graça de Deus. Sim. E sem a graça de Deus eu não teria vocês. Sim. Interessante isso. Né? A cruz aí. Sim. A cruz aí. Outra coisa também que eu veio aqui agora, nós estávamos falando que essa maneira, esse desprezo, entre aspas, aponta para uma vida futura. Então, nós estamos falando de vida, uma vida não é qualquer vida. Sim. É uma vida Mas então, se eu não planejo direito, eu estou colocando qualquer outra coisa no lugar da vida. Como a gente recorda muito bem, a vida em abundância. Sim. Olha o último versículo. Do mesmo modo, portanto, então está concluindo. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Porque para fazer esse planejamento, eu tenho que colocar a renúncia aí
nesse planejamento. Nesse planejamento. Tá? Então, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que tem é colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus em primeiro lugar. Se eu não faço isso, o meu planejamento está errado. Como nós falamos no começo, não é desprezar o que tem. Não, porque vamos falar agora invertendo a frase, né? Na medida em que eu renuncio a tudo aquilo que eu tenho, tá? Essas coisas, principalmente pai, mãe, etc., eu estou salvando eles. Como o senhor falou anteriormente. Sim. Eu estou pensando aqui também, vocês me desculpem, eu devo fazer isso com liberdade. Sim. Por quê? Aí vem outra visão do planejar que a gente não falou. Planejar, então, vai construir uma torre. Eu vou pegar as pedras, eu vou escavar, eu vou começar a construir. Eu conforme eu vou fazendo, eu vou tomando decisões. As decisões vão desde a escolha do material, do acumular o material e do processo de fazer e do processo de acabamento. Cada uma dessas fases da construção da torre comporta decisões. Decisões. O que Jesus está falando? Da mesma forma que alguém vai construir uma torre e vai tendo decisões, e aí vai decidindo em torno disso, da mesma forma, nós, quando vamos optando pelo reino de Deus, nós vamos tomando decisões do nosso planejamento a favor de Deus. É semelhante que eu estava vendo, né? Acabei de fazer um curso esses dias do Eterna a Sua Misericórdia, um livro que o rapaz escreveu. Aí lá numa parte do livro ele diz assim, né, que a gente abraçar a cruz de Cristo. Mas não é só esquecer a nossa cruz e abraçar a cruz de Cristo, não. Pegar a nossa cruz e unir com a cruz de Cristo. Sim. Não querer correr na frente e já ficar abraçado da cruz de Cristo. Não, eu acho que... Eu sempre penso assim, o que é carregar a cruz? O que vocês entendem por carregar a cruz? Eu entendo assim, unir a minha cruz junto à cruz de Cristo. Então não é unir a cruz, na minha opinião. Não é unir a cruz. Porque enquanto eu não uno a cruz de Cristo, não é cruz. Não é cruz. Quando eu pego o meu sofrimento e uno a Jesus, aí ele vira cruz. Porque eu posso tentar sofrer sozinho. E quando eu tento sofrer sozinho, não é cruz. É orgulho que eu acho que eu posso fazer sozinho. Se torna cruz quando eu uno a cruz de Cristo. Por isso São Paulo vai falar, né? Eu completo em mim o que falta a paixão de Cristo. Porque aí eu estou pegando tudo que está em mim, eu vou unindo, aí, como eu sou igreja, sou corpo de Cristo, eu vou completando o que falta a paixão de Cristo. Sim. Aí o que está em várias espiritualidades. É a espiritualidade da entrega, né? Eu vi uma vez um bispo emérito lá da Bahia, do Norte Paraná, dando entrevista na televisão que qualquer coisa acontecia com ele, ele se agarrava com a cruz de Cristo. Podia ser o que for, mas ele se agarrava com a cruz de Cristo. Ele unia a situação que ele estava vivendo e se agarrava com a cruz de Cristo e seguia em frente. Sim, sim. E essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Sim. É isso que quer dizer a palavra renunciar. Tá? Renunciar nada mais é do que o apotasso, né? Quer dizer, eu pego e vou e jogo. Quer dizer,
para longe. Então é apartar, é separar, se afastar de alguém, partir, e aí vem renunciar. Então, se eu não coloco para lá aquilo que me atrapalha, eu não sou digno de Jesus, tá? Eu não sou digno dele, porque eu vou sempre colocar algo ou alguém no lugar dele, e isso daí é muito perigoso, tá? O conhecimento das condições da plena consciência com que se deve tomar a decisão de seguir Jesus, a Bíblia Peregrino fala, diferente de Levi, que uma palavra soberana de Jesus ilumina e move. Vamos pegar Lucas 5, versículo 1. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao lado dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago, e os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal a companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e todos que apanharam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócio de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de lavar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse é um exemplo prático de como que é esse processo, porque a gente tem que imaginar eles. Quem é eles? Tiago e João. Tiago e João deixaram o pai lá e foram embora. Tá? Eles colocaram em prática isso aqui, tá? Então a palavra soberana de Jesus iluminou e simplesmente chamou e acabou. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no posto da arrecadação. Disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Aí lá estavam, etc. Aí vem a mesa de Mateus, né? Então, é esse o processo. Simplesmente, a palavra soberana de Jesus vem e eles largam tudo e vão. Vamos pegar Atos 9, que é a conversão de Paulo. Atos 9, galera de Deus deu o versículo. Vamos lá. Durante a viagem, 3. Quando já estava perto de Damasco, de repente viu cercado por uma luz que vinha do céu. E aí vem a coisa: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Tá? Versículo 9. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e não bebeu. Quer dizer, diante da luz, ele fica cego
e não come nem bebe. Tá? Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor chamou Ananias, respondeu: eis-me aqui. O Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Tá? Ele está lá em oração. Versículo 17. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu, quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Para colocar Jesus em primeiro lugar, precisou acontecer isso. Mas ele não podia ver e pronto, acabou. Mas o que caracteriza a cegueira? Ele olhar e ver para si mesmo a situação na qual ele estava. Certo? Tá? Vamos pegar Provérbios, capítulo 24. Aí é para falar da construção. Versículo 3. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria constrói-se a casa, e com a prudência ela se consolida. Versículo 6. É com estratagemas que se prepara a guerra. A vitória virá se for amplo o acolhimento. Estão vendo o que está acontecendo aqui? Os dois exemplos que Jesus usa, vêm daqui. Só que Jesus faz o quê? Ele transforma isso numa parábola. Com sabedoria se constrói a casa. Quer dizer, com decisões práticas da sabedoria e da prudência, você constrói. E da mesma forma se vai à guerra. Com boas decisões. Tá? E no caso a decisão tem que ser sempre por Deus. Certo? Aí, pegando o que nós lemos lá no começo do livro da sabedoria, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos mortais são tímidos e nossa reflexão é incerta. Então, se for deixar para nossa decisão, a gente só decide coisa errada. Por isso a gente tem que pedir: vinde Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, será criado. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o quê? Apreciemos retamente todas as coisas. Porque não basta apreciar todas as coisas. Tem que apreciar retamente todas as coisas. Então o que a gente reza nessa oração? Que o Espírito Santo nos ajude a colocar as coisas no devido lugar. No devido lugar. Isso é interessante também, para a gente, no caso das nossas orações também, eu sempre faço isso. A gente pedir a Deus o discernimento para tomar a decisão correta. Por quê? Porque uma besteira que a gente faz, num certo momento, você toma uma decisão errada, você acaba com a sua vida e acaba com a vida da família inteira. Vamos pensar na torre. Você põe um tijolo errado, desmonta tudo. A mesma coisa na vida do carregar a cruz e no desapego. Numa decisão errada, você pode colocar tudo a perder. Então precisa pedir para Deus a verdadeira sabedoria para que a gente tome as decisões corretas na nossa vida. Hoje em dia, principalmente nesse sentido, né? No sentido assim, de que se vai a razão, mas fique a vida. Você não agir, não é porque você está certo. Nem sempre, você está certo, você é obrigado a ficar quieto. Sim. Depende de certa situação, porque senão você acaba tomando essa decisão errada,
achando que é o dono da razão, o dono de tudo, e acaba se complicando Sim. a sua vida e a vida dos outros que tive divergentes. Por isso que eu estou falando. E às vezes isso com capa de amor. Então a pessoa ela ama tanto, né? Que ela pega o filho, por exemplo, fica para ela, tá? Idolatra tanto que fica para ela ou para ele, tanto faz. E aí você está prejudicando você mesmo e está prejudicando o filho também. No caso aí, padre, nem experiências em fé de pais, mães para filho é suficiente. Sim? Isso acontece muito, padre, hoje em dia que a gente vê no trânsito. Alguém bate, você estava errado, eu estou certo, eu estou na minha mão, você está certo, tudo bem. Perca a razão. Mesmo você Aí o que você está falando é aquela outra palavra de Jesus. Não resistais ao mal. Então não faz isso porque não vale a pena. Se te pede para andar 1000 passos, anda 2000. Conceda, mas é preferível. No caso, está certo, tudo bem. Deixa que você perca, mesmo estando na razão, aí você mantém a vida e mantém tudo. Mas é. Só viver. Sim. Padre, aponta de novo para o lugar. Sim. Por quê? O corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Porque se nós for deixar para a nossa carne, a gente só escolhe besteira. A gente só toma a decisão errada. Por quê? Porque a gente está condicionado a esse mundo e à carne, que é os nossos desejos. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance das mãos. Quem, portanto, investigará o que há no céu? Bom, se no tempo do livro da sabedoria, que faz 2050 anos era assim, hoje, apesar de toda a ciência, continua do mesmo jeito. O ser humano, por mais conhecimento que ele tenha, ele não tem o poder sobre a vida e a morte. Tá? Acaso alguém teria conhecido teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasse o Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Olha a última frase, e pela sabedoria foram salvos. Sabedoria não é cultura, sabedoria não é só inteligência, sabedoria é tomar decisões segundo Deus. Tá? A pessoa pode ser muito inteligente, pode ser cientista, pode ser físico, químico, biólogo, pode ser tudo. Mas sabedoria, às vezes aquela velhinha da apostolado da oração tem mais sabedoria do que muito bispo por aí. Porque ela toma decisão segundo Deus. E às vezes o episcopo lá não toma. Também, está ligado à paciência, né? Tomar a decisão certa na horas difíceis. Sim. Por isso, peçamos a Deus a graça de ter essa sabedoria que nos leva a escolher aquilo que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Sabedoria que vem do alto. Sim. Por isso a gente pediu o Espírito Santo, né? Lembra que a frase lá, de novo, nós falamos nela semana passada, falo de novo, a frase de João 6,63. A carne de nada serve, é o Espírito que vivifica. Então a gente deve realmente tomar decisões segundo o Espírito de Deus. Vamos rezar o Salmo e pedir que essa sabedoria penetre em nós. E hoje, verdadeiramente, o Salmo é o versículo central desse Salmo, né? Que a palavra é uma luz para os meus caminhos. Caminho é o caminho reto, é a justiça, e a gente pede que a palavra ilumine esse caminho. Por isso a missão do grupo de estudo é essa também, né? Para que a palavra ilumine nosso processo de decisão, para a gente tomar a decisão errada, né? Então a gente falou do Espírito, mas a palavra é a mesma coisa, né? Quer dizer, Jesus e o Espírito, né? A palavra vem em nós para iluminar, para que a gente tome a decisão certa. É luz para os meus pés.
É agora que nós vamos rezar. E ao rezar esse salmo, bate direitinho com aquilo que é o Evangelho. A palavra nos dá sabedoria para tomar a decisão correta. Tá? Também é sempre os pontos grandes principais, né? Você, antes de tomar certa decisão, pare, respire, ou então de falar algo. Jeremias 6. Pare, olhe os antigos caminhos, para que de coração tranquilo você possa tomar a boa decisão. Tá? Porque se a gente às vezes vai respondendo tudo assim, a ouvir da língua, você constrói e destrói. Constrói e destrói. Ou vai falar a verdade, só destrói. Ou só destrói. É só destrói, porque uma palavra mal falada, ela destrói o seu cultura. Então você pode ter falado 1000 boas. Uma já basta para acabar com tudo. Né? Vamos rezar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossas decisões nas mãos de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós.
nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos